Olá, turma. Vamos iniciar então a terceira e última parte da nossa disciplina, né? Onde vamos estudar uma introdução, né, aos sistemas de modulação digital. Então, até agora, nós vimos os sistemas que chamamos de modulação analógica, né? Modulação de tempo contínuo, né? Basicamente, aquelas modulação AM, amplitude, modulação de frequência e modulação de fase, ou que eram tipos de modulação angular. Então agora vamos ver como é que essa transição, né, de analógico para digital. Vamos ver como é que isso vai funcionar, o que a gente vai ganhar com isso e o que vai mudar, né, na forma de transmitir os sinais quando os sistemas são digitais, né? Então, o que significa o sistema de comunicação ser digital, né? Então é basicamente isso que está escrito aqui. Então o sistema é digital no sentido de que vamos utilizar uma sequência de símbolos pertencente a um conjunto finito, isso aqui é importante, ou seja, haverá um conjunto finito de símbolos ou de sinais para representar a fonte de informação. Ou seja, que nos sistemas analógicos, né, e eu vou aqui colocar uma figura para essa figura que nós já tínhamos visto, né? Então essa figura nós já tínhamos visto quando estudamos os sistemas analógicos, né? Então aqui estava a portadora, aqui está o sinal de mensagem que a gente queria transmitir, e esse sinal de mensagem, por natureza, ele é um sinal de tempo contínuo. Então a maioria, já falamos isso várias vezes, né? A maioria dos sinais de mensagem, né, nas saídas das fontes de mensagem, né, das fontes de informação, elas são formas de onda contínuas, de tempo contínuo, né, formas de ondas analógicas, né, porque o mundo é analógico, né. Então já isso tínhamos falado, né, uma fonte de áudio, uma fonte de voz, uma fonte de, enfim, um transdutor de grandeza física, qualquer fonte, a maioria, 99% das fontes de informação produzem na sua saída formas de onda de tempo contínuo. Nos sistemas de modulação analógicos, né, e só lembrando o que significava a modulação significava alterar algum parâmetro de uma portadora, né, em função da mensagem, né? Ou seja, este sinal aqui iria alterar algum parâmetro dessa portadora. E daí foram aquelas modulações que nós acabamos de estudar aí nas aulas anteriores, né? Modulação de amplitude, então a envoltória, né, da portadora, a amplitude da portadora varia de acordo com a amplitude da mensagem, a modulação de fase, a modulação de frequência, né? O que caracteriza que essa modulação aqui é analógica? Bom, que essa alteração, seja lá da amplitude, da fase ou da frequência, acontece em tempo contínuo, porque o sinal de mensagem, que lá na saída da fonte era um sinal de tempo contínuo, não foi alterado. Ele, da mesma forma que ele saiu da fonte, ele entrou no modulador. E aí, então, essas modulações aqui têm que ser todas elas analisadas em tempo contínuo, certo? Ou seja, essa envoltória aqui tem que ser preservada o tempo todo, em todos os instantes de tempo. Qualquer perda de informação em qualquer intervalo de tempo aqui significa perda de informação mesmo, que a gente não consiga recuperar. A mesma coisa aqui, essa variação relativa ao cruzamento por zero dessas duas formas de ondas aqui, elas acontecem em tempo contínuo e precisam ser preservadas o tempo todo. Porque se perdemos qualquer cruzamento desse aqui, perdemos informação. Qual que seria a diferença no caso do digital? Ou seja, o que significa isso no sentido de digital, no sentido de utilizar uma sequência de símbolos finitos, né, pertencente a um conjunto finito? Que agora, antes de alterar, né, a portadora, né, de acordo com a mensagem, primeiramente a mensagem será digitalizada. Então veja, no caso mais simples, eu vou transformar essa mensagem, por exemplo, essa aqui, em uma sequência de bits. Através de um processo de conversão análogo digital. Então eu vou transformar essa mensagem em uma sequência de bits. E depois é que eu vou gerar esse conjunto de símbolos, né? Então eu vou depois fazer um mapeamento desses bits para um sinal, que geralmente vai ser uma forma de onda pulsada, né?
que vai representar, né, esses bits por uma forma de onda, porque obviamente que eu não posso transmitir bits, né? Os bits não trafegam pelo ar, né? O que trafega pelo ar são ondas eletromagnéticas, são formas de onda do tempo, né? Ou seja, que eu primeiro teria que transformar essa mensagem, a informação contida nessa mensagem, eu tenho que transformar em bits. Depois eu tenho que mapear esses bits para uma forma de onda pulsada. Por exemplo, né, o mapeamento mais óbvio, né, mais elementar seria esse aqui. Eu teria então somente dois símbolos, né? Um símbolo que seria esse pulso negativo aqui, né, que representa o bit 0, por exemplo, e esse outro pulso positivo aqui, né, que provavelmente é um pulso que tem a mesma duração que esse aqui e somente a polaridade contrária, né? Então a mesma amplitude, só que com polaridade contrária, né? Então isso aqui se chama de um sinal antipodal, né? Porque eu tenho dois sinais, né? Eu vou ter uma sequência de dois sinais, um pulso de amplitude, sei lá, menos A, e um outro pulso representando 0, e um outro pulso de amplitude mais A, representando 1, né? E assim eu formo essa forma de onda. E vai ser então esta forma de onda aqui, que não tem nada, que não parece nada com isso aqui, né? Mas vai ser esta forma de onda que vai então alterar a portadora. E aqui então a gente teria, por exemplo, os sistemas equivalentes a esses aqui, né? Binários neste caso, né? Amplitude, modulação de amplitude, que vamos ver que vamos chamar de outra forma, mas isso aqui seria uma modulação de amplitude digital, né? Então agora a portadora, a amplitude da portadora vai ser alterada, só que de acordo com esta forma de onda aqui, né? Então eu vou ter dois sinais, dois símbolos, né? Então esse é o conjunto finito de símbolos que estamos falando. Os símbolos, o que são? Pulsos, pulsos de radiofrequência neste caso, porque tem uma portadora senoidal aqui, né? O sea, que isso aqui seria para transmissão sem fio. Depois vamos ver para transmissão em banda base mesmo, né? Não é necessário sempre usar portadora, né? Eu teria então um pulso de uma determinada amplitude e um outro pulso de uma outra amplitude, ou seja, duas amplitudes. E eu vou associar, então, digamos, uma amplitude é o bit 0 e a outra amplitude é o bit 1, certo? Com isso, este é o sinal que eu vou transmitir. Agora, eu não preciso mais preservar a forma de onda desse sinal aqui em tempo contínuo, o tempo todo. Basta que o receptor consiga diferenciar entre esses dois sinais. Ele vai olhar em um determinado instante de tempo, obviamente que terá que haver um sincronismo, né? Para o receptor olhar, ele vai olhar esse sinal, vamos ver como, né? Ele vai olhar esse sinal e ele vai decidir, olha, será esse pulso ou será esse? Ele sabe que o transmissor transmite esses dois tipos de pulsos. Aí ele vai ter que tomar uma decisão. Mas essa forma de onda pode se distorcer, pode se atenuar, pode ser que estar contaminada por ruído, que mesmo assim o receptor vai ser capaz de discernir se foi esse pulso ou se foi esse pulso para estimar esses bits. Uma vez que o receptor estime esses bits, ele pode reconstruir de volta o sinal contínuo original. No caso, se for uma modulação de frequência, seria algo similar. Eu teria dois sinais, que na verdade seriam dois pulsos. Vejam que os sinais aqui agora são pulsos. Cada sinal, como é um sinal de duração finita, né? A duração de um sinal é a duração de um bit. São pulsos de radiofrequência neste caso. Então eu vou ter um pulso de radiofrequência de uma frequência mais baixa, representando o 0, e um pulso de radiofrequência de uma frequência mais alta, representando 1. E então é uma sequência desse tipo de pulso. Esse é o sinal que eu observo. Então é um sinal que, se eu observar ele durante um longo período de tempo, tal parece um sinal como esse aqui, um sinal analógico. Mas não é, não. O receptor tem que olhar esse sinal sincronizadamente a cada instante, a cada período de sinalização, né? A cada intervalo de tempo em que foi gerado esse sinal aqui, né? Então ele vai olhar aqui, ele vai olhar aqui, ele vai olhar aqui, ele vai olhar aqui, e de alguma forma vai tomar uma decisão. Ele vai identificar se foi essa frequência ou se foi essa frequência. Só isso. Ele tem que identificar entre duas frequências, entre duas amplitudes, ou entre duas fases, né? Fase 0, fase π, fase 0, fase π, por exemplo, aqui embaixo. Ou seja, que esse sinal pode chegar bem diferente disso aqui lá no receptor, e o receptor ainda conseguir extrair essa sequência de forma correta, né? Então nós vamos
nós vamos estudar como o receptor faz isso e nós vamos estudar como calcular a probabilidade, né, do receptor errar na hora de extrair essa sequência. Algo completamente diferente no caso analógico. No caso analógico, a gente não tinha como garantir jamais que o receptor extraísse esse sinal exatamente igual, né? Porque desde que haja qualquer contaminação com ruído aqui, esse ruído vai aparecer aqui, como nós vimos, né? Então a gente tinha que simplesmente colocar potência para garantir uma determinada relação sinal-ruído, porque o ruído em si não podemos fazer igual a zero, é impossível, né? Aqui também não, mas aqui mesmo com ruído a gente pode acertar essa sequência, a gente pode reconstruir essa sequência exatamente igual que como saiu no receptor, como saiu no transmissor. E isso é a grande vantagem da comunicação digital. Ou seja, eu posso ter comunicação livre de erro, até um certo ponto, né? Ser livre de erro, obviamente, que eu vou dizer o que é livre de erro dependendo do tipo de aplicação, né? Mas eu posso garantir comunicação livre de erro com baixa relação sinal-ruído e com pouca largura de banda. Ou seja, com um uso racional de aqueles dois recursos de comunicação, né? Dos sistemas de comunicação que nós falamos lá no início da disciplina, né? Que eram a largura de banda e a potência transmitida. Certo? Então vamos começar, obviamente que este seria um sistema de comunicação mais simples possível, né? Porque só tem dois sinais, né? Nós vamos ver que os sistemas podem ter, e de fato terão, né? Mais do que dois sinais, né? Vamos ver como fazer e como que isso funciona. Exemplos aqui, eu coloquei algumas aplicações aí em que o sistema de comunicação digital opera, né? Mas basicamente todos os sistemas de comunicação modernos, né, eles são baseados em técnicas de modulação digital, né? Então, redes sem fio, que são esses padrões aqui, né? Esse Wi-Fi, que a gente chama de Wi-Fi, né? 802.11, A, B, G, N, vocês conhecem. As redes de telefonia celular, GSM, 3G, né? 4G, 5G, todas essas padrões aí de telefonia celular. Transmissão por satélite, né? Transmissões por satélite hoje em dia, a maioria são digitais, né? Isso aqui é o padrão de vídeo digital via satélite, rádio, dados, tudo é transmitido por satélite usando os métodos de modulação digital. O WiMAX, né? Que são redes sem fio fixas, né? Tem um alcance maior que esses aqui, 202.16. Os padrões de TV digital, né? São da TV aberta, né? Então, ATSC é o padrão americano dos Estados Unidos, DVB-T é o padrão europeu e o ISDB-T é o padrão de transmissão que se usa aqui no Brasil, que é um padrão japonês, né? As redes cabeadas, né? As redes Ethernet, né? As redes que usam a rede telefônica, né? Para transmitir dados, né? Então, ADSL, VDSL, as redes ópticas, enfim. Basicamente, todos os sistemas que nós utilizamos hoje em dia, né? Fora aqueles que nós estudamos de rádio de rádio AM e rádio FM, todos os demais são sistemas de comunicações digitais, né? O que é digital? Bom, mais ou menos já eu falei agora há pouco a principal vantagem, né? Mas aqui eu resumi algumas vantagens, né? Aumento da demanda por transmissão de dados, ou seja, o aumento da demanda por transmissão de dados, a gente só consegue com técnicas sofisticadas de modulação digital, né? Porque há um aumento da demanda de transmissão de dados, porém a largura de banda, né? Que é o recurso que vai dizer quanta informação eu consigo transmitir, continua estando limitado, né? Então, como usar esse espectro eficientemente? Isso, com as comunicações analógicas, não dá para fazer muita coisa. A gente já viu que basicamente, dado uma largura de banda da mensagem, isso define a largura de banda do sinal modulado. Aqui também vai acontecer, mas a gente pode aumentar a taxa de transmissão de dados, né? E, portanto, a quantidade de informação transmitida, sem precisar aumentar a largura de banda, ou seja, usando técnicas de modulação mais sofisticadas. O próprio processamento, né, para fazer principalmente nos demoduladores, no receptor, né?
é muito mais preciso, né? Se a gente fizer com eletrônica digital, né? Então, o grau de integração e confiabilidade dos circuitos eletrônicos para processamento digital de sinais. Ou seja, basicamente, em sistemas de modulação digital, toda a parte de modulação e decodificação, vamos ver que alguns codificadores são usados também, isso é feito via processamento digital de sinais, né? Então, é tudo filtro digital, é tudo eletrônica digital, muito mais confiável, né, do que esses circuitos analógicos. Facilidade de codificação de fonte para compressão de dados, né? Então, compressão de dados, que isso formalmente se chama de codificação de fonte, né? Eu vou falar depois aqui, eu vou mostrar um diagrama de bloco para colocar onde que isso fica, né, no sistema de comunicação, né? Isso não existe, né? Essa facilidade ou essa possibilidade não existe nos sistemas analógicos, né? Igual que isso aqui, possibilidade de codificação de canal, né? Que é outra técnica de codificação, neste caso se usa para corrigir erros, né? Então, são funções, né, que são inerentes aos sistemas digitais, né, que os sistemas de comunicação não conseguem. Segurança, né, criptografia é outro tipo de codificação. Também se facilita, né, pelo fato de o sistema ser digital, né, e a gente pode trabalhar acima daqueles bits, né, que representam as mensagens, né. Facilidade de lidar com o compromisso da largura de banda, potência para otimizar o uso deste recurso, né. Então vamos ver isso no final, numa das últimas aulas. Vamos ver que isso é possível lidar com esse compromisso muito mais fácil que no caso das modulações analógicas. Vejam que no caso nas modulações analógicas vimos aí alguma possibilidade de lidar com esse compromisso em FM, né? Mas era mais desempenho de ruído em termos de largura de banda, né? Até um certo ponto. Em AM não havia nada que fazer, não havia como lidar com esse compromisso. Aqui vamos ver que temos muita mais facilidade, né? E podemos incluso, vamos ver uma equação bem elegante, né, que nos permite lidar com esse compromisso. Padronização, enfim, muitas vantagens, né? Características desejáveis, né? Então, o que a gente vai querer? E vamos começar a lidar com determinados parâmetros aqui, como esse aqui. Baixa taxa de erro de bits, né? Então, isso é algo que nós vamos poder estimar, taxa de erro de bits, ou seja, quantos bits média, né, são recebidos de forma errada, né, em relação ao total de bits transmitidos, né? Então, isso é um parâmetro importante, porque isso nos dá uma medida da qualidade, né, da qualidade do serviço, da aplicação que está sendo rodada aí. Então, vamos querer que essa taxa seja baixa, né? Então, essas taxas, né, são da ordem, sei lá, 10 a menos 5, 10 a menos 6, 10 a menos 11, tipo assim. Depois vamos definir certinho isso aqui. Operar com baixa relação sinal-ruído, né? Nós vimos que os sistemas analógicos operavam, digamos a falar aí de números, né, da ordem de 40, 50 dB para cima, né? Para que haja uma percepção boa da qualidade de serviço, né? Que não tínhamos muito como medir aquela qualidade de serviço, né? Mas é mais ou menos isso, ou seja, uma TV analógica, uma rádio analógica, rádio AM, rádio FM, as relações sinal-ruído de fato precisam ser dessa ordem, 50 dB e daí para cima, né? Caso contrário, a gente percebe os artefatos, tanto no áudio quanto no vídeo. A gente percebe o ruído, né? Mas não tem como medir aquilo, né? Não tem como medir, é mais fazer medidas tipo subjetiva mesmo, né? Colocar pessoas a darem notas, né, do que estão vendo, do que estão escutando. Aqui não, aqui a gente vai poder medir em termos de taxa de erro de bit. E, por exemplo, podemos medir eficiência energética, ou seja, quanta relação sinal-ruído eu preciso para garantir uma determinada taxa de erro de bit. Isso podemos medir, isso podemos projetar, isso podemos estimar. Bom desempenho em canais com desvanecimento, né, fading, que é um fenômeno que nós não vamos estudar nessa disciplina, vai ser estudado em comunicação digital, né, mas é importante, né, o fading é muito mais em determinados sistemas, né, por exemplo, em redes Wi-Fi, redes móveis principalmente, o fading é mais, digamos, mais devastador, né, em termos do prejuízo que provoca, né, do que o próprio ruído, né. Então,
como ligar com o fading. Praticamente no sistema analógico não há como ligar com o fading. Nos sistemas digitais sim, equalização, ou seja, tem outras técnicas, né? Que não é só aumentando potência, né? Que podemos implementar. Conseguir tudo isso ocupando pouco a largura de banda, porque nós vamos ver que tudo isso aqui são todos esses ganhos que gostaríamos de ter, eles se contrapõem, porque para eu aumentar baixar a taxa de erro de bit, eu preciso aumentar a relação sem ruído, mas eu quero baixar a relação sem ruído e ainda quero transmitir muita informação ocupando pouco a largura de banda. Mas aí isso se contrapõe, né? Então, vamos ver como poderemos lidar, né? com todos esses compromissos aqui, né? Fácil implementação, baixo custo, enfim. Tá, aqui eu estou mostrando um diagrama em blocos do que seria um sistema de comunicação digital em geral. Nós não vamos estudar todo esse sistema aqui, né? Obviamente. Só vamos ver uma introdução e um tipo específico de transmissão, né? Mas aqui seria em geral, né? Então essa parte aqui seria da fonte de informação, né? Então, como eu falei agora há pouco, a fonte de informação, na sua maioria são analógicas, ou seja, vão dar como resultado um sinal analógico e, portanto, antes de transmitir ou antes de mandar esse sinal para o modulador, como a gente fazia no caso das modulações analógicas, primeiro a gente vai precisar digitalizar essa mensagem para conseguir aquela sequência de bits, né, que eu mostrei agora há pouco aí. Então, esses blocos aqui, né, é o que é a conversão análogo-digital, né? Então, a entrada analógica, né, em que, na verdade, é isso aqui, né, esse bloco aqui é a conversão análogo-digital, né? Primeiro eu teria que fazer uma conversão análogo-digital, né, e depois fazer a codificação de fonte, né? Então, a codificação de fonte pode ser simplesmente representar essas amostras aqui por bits, que é o que de fato é feito, né? Ou ainda aqui pode usar compressão, né? Certo? Se a entrada já for digitada, pode ser que haja alguma fonte de informação que haja por si a saída dessa fonte sejam bits, né? Então, basicamente, não haveria necessidade de fazer esse processamento aqui, e seria só a codificação de fonte. Então, a codificação de fonte, em geral, é uma representação, é um código que se usa para representar a fonte. Esse código, muitas vezes, é um código de compressão, porque ele vai extrair redundância da fonte. Qualquer fonte de informação tem redundância. E, portanto, eu não precisaria transmitir toda essa redundância desde que eu consiga codificar essa redundância. Ou seja, desde que eu consiga bolar aí um modelo que represente essa redundância. Então, do que eu estou falando aqui? Daqueles PKZip, daquele WinRAR, daquele JPEG, daquele MPEG, ou seja, são códigos de compressão que servem para representar a fonte já digitalizada, né, de uma forma compacta, certo? Ou seja, aqui eu vou ter uma sequência de símbolos discretos, de bits, por exemplo, e que já estão com essa compressão, né, certo? Então, nesta disciplina nós não vamos estudar isso aqui, certo? Então, em comunicação digital, disciplina optativa, estudaremos um pouco aí de codificação de fonte. Então, nós simplesmente vamos estudar o processo de digitalização. E a codificação de fonte que vamos usar aqui não vai ter compressão, é simplesmente a representação das amostras quantizadas aqui, né, com um número fixo de bits por amostra, certo? Ou seja, que o que nós vamos fazer primeiro, a partir desse sinal analógico que é a saída da fonte de alimentação, da fonte de informação, é simplesmente uma conversão análogo-digital. Então, esses dois blocos aqui, para nós, o que vai ser é simplesmente a transformação dessa entrada analógica em uma sequência de bits, certo? Nessa sequência de bits que falamos agora há pouco aqui. Então, o primeiro que nós vamos ver é o processo de transformação dessa forma de onda analógica em uma sequência de bits. E isso é feito através de um conversor AD. E um conversor AD faz o quê? Amostragem, quantização e codificação.
Só que a codificação que o conversor AD faz não acarreta compressão também. Ou seja, nós não vamos colocar compressão, mas em geral poderia haver compressão aqui também. Então aqui já teríamos a sequência de bits que representa a mensagem analógica da saída da fonte aqui, que vai ser então a entrada de um outro codificador que também não vamos estudar aqui nessa disciplina, que é a codificação de canal, certo? Vejam que do outro lado, aqui embaixo, que seria o receptor, estão os correspondentes blocos que fazem a operação reversa, isso aqui, né? Então, codificação de fonte, decodificação de fonte, codificação de canal, decodificação de canal aqui embaixo, né? Para que serve isso aqui? É para correção de erro. Então, esse codificador vai introduzir um pouquinho de redundância controlada, e essa redundância controlada vai ser usada aqui para corrigir erros que vão acontecer aqui por conta do ruído, enfim, da distorção do canal, certo? Então isso é algo que pode ser feito porque estamos trabalhando com sinais digitais, estamos trabalhando com símbolos digitais, discretos, bits. No caso de comunicações analógicas não tínhamos como fazer isso. Mas repito, isso aqui não vai ser estudado. Existe um monte de códigos, toda uma teoria de como que esses códigos se construem aqui e como que se decodificam aqui, que também é objeto de estudo em comunicação digital, que nós não vamos ver aqui. A saída disso aqui vai ser uma outra sequência de bits. Vai ser uma outra sequência de bits, que vai ser essa mesma, mas alguma redundância que isso aqui introduziu. E essa sequência de bits é que então vai entrar no modulador digital. O modulador vai ter a mesma função que tinha no caso do sistema analógico. Ou seja, o modulador vai possibilitar que essa sequência de bits que nós temos aqui possa passar, né, por esse canal físico que temos aqui. Né? Então, por exemplo, eu coloquei aqui sinais que são muito parecidos àqueles sinais com modulação de amplitude. Ou seja, essa figurinha aqui é muito parecida com aquela forma de onda de modulação de amplitude que nós vimos, né? Porque é isso mesmo que vai ser transmitido, né? Por exemplo, vai ser uma forma de onda como essa aqui, né? Se a modulação for de amplitude comportadora de radiofrequência, né? Ah, mas esse sinal aqui não é um sinal analógico. É um sinal analógico, porque o canal é um canal real. Eu não posso transmitir bits por aqui, eu não posso transmitir sinais discretos por aqui. Eu tenho que transmitir sinais analógicos. Só que a informação foi mapeada para esse sinal de uma forma completamente diferente a como foi mapeada no caso da comunicação analógica, né? Na comunicação analógica era direto o mapeamento. Aqui não. Aqui primeiro eu transformei isso em bit e depois os bits aqui é que foram mapeados para esses símbolos aqui. Então, na verdade, isso aqui é uma sequência de símbolos. Aqui há um tempo, aqui há uma temporização, né? Como essa que está marcada aqui. Há uma temporização e a cada intervalo de tempo desse aqui será transmitido um símbolo diferente. Aqui são só dois símbolos diferentes, mas em geral serão mais do que dois. O importante é que o conjunto seja finito, mas não necessariamente igual a 2. Pode ser um monte de símbolos, né? 256 símbolos, 528, 1024, vamos ver, distintos, certo? Então, olhando aqui, se eu olhasse aqui no osciloscópio, esse sinal parece como um sinal analógico, mas não é, ele é analógico, mas eu não vou recuperar essa envoltória em tempo contínuo, eu vou agora, a cada determinado intervalo de tempo, tomar uma decisão. Ou seja, o receptor vai atuar em tempo discreto. É isso o que diferencia, né? O sinal, a transmissão digital da transmissão analógica. E do outro lado, bom, então estariam os blocos que fazem a operação reversa, né? Então, vejam que eu coloquei aqui esse bloco de sincronização. Lembrem que no caso das modulações analógicas, né, nós tínhamos que ter a sincronização da portadora. Aqui, além da portadora, vamos ter que ter outras várias sincronizações, né, sincronismos, né? Porque se tiver portadora, vamos ter que sincronizar a portadora, mas também vamos ter que sincronizar esses instantes de tempo, que se chama de sincronismo de símbolo, mas também vamos ter que sincronizar pacotes, né? Porque quando comecemos a decodificar esses códigos aqui, há que ver aonde que se inicia uma palavra código e aonde que termina, certo? Então haverão vários estágios de sincronismo aqui, né? Que é o que quer dizer essa linha tracejada aqui. Até a reconstrução, né, final do sinal analógico, né? Se for o caso, né?
a través de um processo de conversão de água, certo? Então, o primeiro que nós vamos estudar é esse processo aqui, ou seja, o processo de transformar a forma de onda analógica, né, na saída da fonte em uma sequência de bits aqui. E isso é feito então através de um processo de amostragem, quantização e codificação. Certo? Então, quais que são os principais parâmetros de desempenho? Já tínhamos falado um pouco disso aqui, que vamos usar, né, para os sistemas de comunicações digitais, né? Taxa de transmissão é um parâmetro importante, porque taxa de transmissão nos dá uma ideia de quantidade de informação transmitida, né? E de quanta banda a gente vai precisar para transmitir essa informação, né? Então, taxa de transmissão é um parâmetro importante, geralmente é representado pela letra R, rate, né? Então, bit rate ou symbol rate, então, taxa de bits, né? Ou taxa de símbolos, né? Então, por exemplo, RB seria taxa de bits, né? Que se dá em unidades de bit por segundo, né? Bit por segundo ou BPS, né? É a mesma coisa. Mas poderia ser aqui RS, né? Símbolos por segundo. Probabilidade de erro, né? Que já vimos agora há pouco, que é esse bit error rate, né? Então, essa se mede em termos de uma probabilidade, né? 10 a menos 1, 10 a menos 4, 10 a menos 10, né? Então, uma probabilidade, uma taxa de erro de bits, né? Da ordem de 10 a menos 10 significa o quê? Que em média temos um bit errado a cada 10 a 10 bits transmitidos, né? Certo? Então, esse parâmetro aqui é um parâmetro que serve para medir a qualidade do que a gente está recebendo, né? E é uma exigência, né? Então, determinados sistemas, por exemplo, se o que eu estiver transmitindo é voz digitalizada, uma taxa de 10 a menos 4 está de bom tamanho, porque é suficiente para a gente não perceber esses erros, né? Agora, se o que estiver sendo transmitido é vídeo, vídeo em alta definição, por exemplo, é exigido umas taxas de erro dessa ordem aqui, de 10 a menos 10, 10 a menos 11, porque mais alta do que isso aqui, a gente começa a perceber artefatos, né, no vídeo, começam a surgir aqueles bloquinhos, aquele efeito de blocagem, né, certo? Então, cada sistema, ou cada serviço, né, tem uma qualidade de serviço mínima que precisa ser garantida, e essa qualidade de serviço se mede, entre outras coisas, em termos de taxa de erro de bit. Também um outro parâmetro que, além da taxa de erro de bit, tem a latência, né? Além de taxa de erro de bit, muitas vezes há exigências de latência. A latência é o tempo que muitas vezes, muitos esquemas, por exemplo, redes, né? Eles operam com uma determinada taxa de erro de bits lá na camada física, né? Mas lá na camada de aplicação, essa taxa de erro de bit precisa ser zerada, né? De alguma forma. E a forma de zerar essa taxa de erro de bit geralmente implica protocolos que viabilizam a retransmissão de pacotes perdidos, etc., né? Nas camadas superiores da rede, né? E isso implica em latência, ou seja, quando existem erros, né? Muitos erros na camada física, que começa a haver muitas retransmissões, né? Para acelerar essa taxa de erro lá na camada de aplicação, começa a haver problemas de latência, né? Então, determinadas aplicações vão exigir determinada latência máxima, né? Que tem a ver em quanto que eu vou demorar para que o pacote, né, seja entregue de forma correta lá no destino, né? Certo? Então, por exemplo, essas aplicações que estão vindo agora aí de 5G, internet das coisas e tal, né? Elas têm exigências muito rígidas quanto à latência, né? São aplicações que são críticas, né? Que precisam que alta confiabilidade e ainda com baixa latência, né? Então, a confiabilidade eu consigo medir com essa BER, né? A latência é a latência. Detalhes técnicos sobre como determinados valores para estes parâmetros detalhes técnicos sobre como determinados valores para estes parâmetros aqui são alcançados não são importantes para o usuário final. O usuário final que quer saber que o pacote seja entregue lá para ele com a qualidade que é exigida, mas como que essa qualidade, que
es medida de acuerdo con esos parámetros, ¿no? Es conseguida, eso no, el usuario final ni sabe, no, es transparente en relación al usuario final, ¿no? Por eso que son parámetros externos, ¿no? El usuario final no enxerga cómo se consigue eso aquí, ¿no? Do ponto de vista interno, então eu tenho que lidar com aqueles blocos lá para otimizar esses parâmetros externos aqui que o usuário está exigindo, né? Que o usuário final está exigindo. E quais que são esses blocos? Bom, esses blocos que acabamos de ver, codificação de canal, método de modulação, etc, né? Todos aqueles blocos, né? Que basicamente são três, né? Codificação de fonte, codificação de canal e modulação, né? Eles precisam ser otimizados com relação às propriedades físicas, né, do canal, em termos de largura e potência ou energia de transmissão, né, para garantir essas exigências aqui que do ponto de vista externo temos, né. Então, essa otimização aqui é tal que os requisitos operacionais desses aqui, né, do ponto de vista externo, sejam atendidos. Métricas de desempenho. Então, as métricas de desempenho têm a ver com esses parâmetros aqui, né? Então, basicamente, são duas métricas, as principais métricas de desempenho, que têm a ver com os dois recursos, né? Que é a potência ou energia, né? E a largura de banda, né? Então, eficiência energética, né? Então, nós vamos ver curvas como essa aqui. Tínhamos visto essa curva lá na primeira aula da disciplina. Eficiência energética. Curvas que están colocando relación sinal ruido, o sea, taxa de erro de bit en función de relación sinal ruido. Y vean que la relación sinal ruido aquí está siendo medida en términos de energía y no de potencia, ¿no? Después vamos a ver en detalle eso aquí, ¿no? Mas vean que como los sinales los sinales transmitidos en un sistema de modulación digital son sinales son pulsos, ¿no? Porque es una secuencia de pulsos de duración finita. Entonces son sinales de energía. Por eso que la relación sinal ruido aquí está en términos de ese EV aquí, es energía por bit transmitido, ¿no? Después nos vamos a definir certinho eso aquí. Y esa probabilidad de error es aquí, ¿no? Es al ver. Entonces hay curvas como esa aquí, ¿no? Porque que esa curva están diciendo, ahora, ¿cuánta relación sinal ruido yo preciso en un receptor para atingir una determinada taxa de erro de bits, né? Por exemplo, 10 a menos 5, se o meu objetivo, se o meu alvo é uma taxa de erro de bits de 10 a menos 5, então eu precisaria, e essa curva aqui é de algum sistema de modulação que nós vamos a estudar, né? Esse sistema de modulação em particular está pedindo aqui exigindo aqui uma taxa de erro de, sei lá, 9,5 de vezes, por exemplo, né? É isso que quer dizer. Haverão sistemas de modulação cujas curvas estarão mais à esquerda do que esse aqui, né? Significa que eles são mais eficientes do ponto de vista energético, né? Porque conseguiriam, se uma curva à esquerda aqui, significa que conseguiria o mesmo desempenho com menos relação sinal ruido, né? Então o objetivo é jogar essa curva para cá, certo? Então isso se consegue com esses blocos aí, por exemplo, a codificação de canal, né? O objetivo da codificação de canal é jogar essa curva para cá. Mas veja que os valores de relação sinal-ruído que eu estou, e esses são valores práticos, né? São muito mais baixos do que aqueles 50 dB que nós falamos em sistemas de modulações analógicos, né? Então, para você ter uma ideia, a TV digital, né? Os sistemas de TV digital aberta, essa TV que está sendo transmitida hoje em dia aí pelos canais de televisão, eles conseguem uma taxa de erro de bit da ordem de 10 a menos 11 com uma relação sinal-ruído no receptor da ordem de 19 dB. Então é muito menos mesmo do que os 50, 60 dB que precisava a televisão analógica, né? E com uma qualidade muito boa, né? Do que você enxerga, praticamente você não enxerga o ruído, você não enxerga artefato, você não enxerga aquela areia, não tem fantasma, não tem nada, né? Tem uma imagem nítida, limpa. Isso é por conta dos sistemas de modulação e de codificação, né? Que estão implementados ali, né?
que no podrían ser implementados jamás, ¿no?, en un sistema analógico. ¿Ok? Entonces, esa sería una métrica de desempeño que tenga a ver entonces con la energía transmitida, con la potencia transmitida, ¿no? Entonces, yo quiero conseguir un desempeño con la menor potencia posible, ¿no? Y otra métrica importante aquí es la eficiencia espectral, ¿no? ¿Qué cosa es eficiencia espectral? Es cuánta información yo consigo transmitir en la largura de banda que yo tengo, ¿no? Y eso en términos en sistemas digitales, él se mide de esa forma, ¿no?, en bits por uso de canal, ¿no?, o bits por segundo por hertz también, ¿no? Entonces, nos vamos a ver interpretar después, ¿no?, esa curva aquí, esas curvas que estoy mostrando aquí. Entonces, eso que yo estoy mostrando aquí, esos números aquí, son precisamente eso aquí. O sea, cuántos bits yo transmito por cada uso de canal, ¿no? Toda vez que yo uso canal, yo voy a transmitir. Entonces, aquí, y eso que está aquí, ¿no?, las distintas curvas, son sistemas de modulaciones digitales, que vamos a ver qué significa eso aquí después, ¿no? 2 pan, 4 pan, 8 pan, para un determinado desempeño. Entonces, esa curva aquí están plotadas para un determinado desempeño, que es precisamente que es 10 a menos 5. Yo no coloqué aquí, mis ceras están colocadas para una tasa de error de bit de 10 a menos 5. Entonces, ¿cómo que yo interpreto eso aquí? Oye, si yo tuviera un sistema 2 pan, él va a transmitir un bit por sinal, vamos a ver después por qué, y él, para atingir ese desempeño, precisa de en volta de 10 dB, de relación sinal ruido, ¿cierto? A medida en que yo voy para cima, yo estoy aumentando eficiencia espectral. Significa que en la misma largura de banda, esos esquemas que van para aquí encima, les transmiten más bits toda vez que yo use el canal, ¿no?, ¿cierto? Porém, esos puntos, eles van se movimentando para la derecha también. Significa que ellos van a precisar de más relación sinal ruido para atingir el mismo desempeño que ese aquí, ¿cierto? Lo cual vamos después a explicar, ¿no? Lo importante es que si ya estamos viendo aquí que hay esa curva, porque vean que esas curvas aquí están relacionando todos esos tres parámetros, ¿no? Todos esos dos parámetros todos esos dos recursos, ¿no?, la potencia transmitida en términos de relación sinal ruido y a la largura de banda, ¿no?, en términos de eficiencia espectral. O sea, si yo transformo bit por uso de canal en bit por segundo por hertz, toda vez que yo saiba cuántas veces por segundo yo puedo usar un canal, ¿no? Y eso depende de la largura de banda. O sea, cuántas veces por segundo yo puedo usar un canal depende de la largura de banda del canal. Por tanto, la eficiencia espectral, la eficiencia espectral dada en bits por segundo por hertz, es partir de aquí, cuántos bits por uso de canal yo puedo transmitir, y eso depende del tipo de modulación, y después cuántas veces por segundo yo puedo usar el canal, y eso depende de la largura de banda en hertz del canal, ¿cierto? Entonces, eso aquí, la verdad, eso aquí, esa expresión aquí en bits por segundo por hertz, eso aquí se calcula como siendo a taxa de bits dividido a banda. Eso aquí, bits por segundo por hertz. ¿Cuál es la tasa de bits que yo consigo transmitir en una determinada banda? Y para eso yo tengo que buscar métodos de modulación que sean más eficientes espectralmente. A medida que yo me movimento para aquí encima, los métodos de modulación serán más eficientes espectralmente, ¿cierto? Porém, eles son menos eficientes, ¿no?, en términos de energía. Por eso que los puntos esos aquí, cuando ellos están operando, se movimentan para la derecha. ¿Y por qué ellos son eficientes en términos de energía? Bueno, nós vamos a estudiar eso, ¿no? La verdad, en la medida en que hay un movimiento para acá, ese numerinho aquí está indicando cuántos sinais distintos o sistema de modulación tiene. Entonces, ese aquí só tem 2 sinais. Esse tem 4, esse tem 8, esse tem 256 sinais. Obviamente que o receptor vai se equivocar menos, né, quando somente tiver que decidir entre 2 sinais, que quando ele tiver que decidir entre 256 sinais.
Obviamente que para eu poder diferenciar esses 256 sinais, eu vou precisar de mais energia. Por isso que essas curvas aqui se estão movimentando para a direita. Enquanto se eu tenho somente dois sinais, com pouquinha energia, eu posso projetar um receptor que consiga ter um desempenho de erro bom. Certo? Isso que nós vamos estudar aqui nessa parte da disciplina, ou seja, como interpretar essas curvas, como calcular isso, como calcular essas eficiências, como escolher um sistema de modulação, certo? É isso que nós vamos ver nessa parte, nessa última parte da disciplina. Ok? Então, primeiro, o que nós vamos, eu vou voltar aqui ao diagrama grande aqui, que tínhamos colocado agora há pouco, né? O primeiro que, para antes de estudar os sistemas de modulação como tal, né, nós vamos ter que fazer essa parte aqui, ou seja, transformar a fonte analógica em uma sequência de bits. E isso, como eu falei agora há pouco, se consegue através de um processo de amostragem, quantização e codificação. Certo? Então eu vou mudar eu vou colocar agora esse outro esquema que ele está mais focado nessa parte aqui, né? Mas é mais ou menos um diagrama similar ao anterior, né? Então aqui eu tenho distintas possibilidades de fonte de informação, né? O caso mais geral, que seria a fonte analógica, e aí então nós teríamos que fazer esse processo que nós acabamos de mostrar agora aí, né? A amostragem, quantização e codificação. Pode ser que a fonte de informação seja uma fonte de texto, né? Por exemplo, o teclado, né? O teclado já de por si, o único que faz é codificar os caracteres do texto em um código, né? Cada caractere é representado por uma palavra, por exemplo, o código aqui, né? Por uma palavra de 8 bits ou de 7 bits. Ou pode ser que já seja a fonte de informação que, por sua natureza, já entregue em bits, né? Ou seja lá qual for a fonte de informação, nós vamos chegar aqui com uma sequência de bits, certo? Com uma sequência de bits. E essa sequência de bits chega aqui com uma determinada taxa, né? Essa sequência de bits vai chegar aqui com uma determinada taxa, RB, né? Bits por segundo. Então nós vamos ver como determinar isso, porque isso é extremamente importante. O sea, determinar essa taxa é importante para saber quanta banda a gente vai precisar para poder transmitir essa sequência de bits aí. Certo? Então, no que resta dessa aula e na próxima aula, nós vamos ver essa parte, basicamente essa parte aqui, a conversão análogo-digital, ou seja, como transformar a fonte analógica em uma sequência de bits. E depois, então, nós vamos ver como transmitir essa sequência de bits, né, através de um canal que nós vamos, aqui nesta disciplina, somente vamos estudar esse canal como sendo um canal em banda base. Ou seja, não vamos estudar aqui porque não temos espaço, né, mais na disciplina, né? Não vamos estudar aqui a transmissão sem fio. Ou seja, o sistema de modulação digital sem fio, não vamos estudar aqui por falta de espaço na disciplina. Ou seja, seria muita coisa para a gente ver. Então, a transmissão sem fio, né? Ou seja, usando portadoras senoidais, a gente vai ver também em comunicação digital. Então, o que nós vamos ver aqui é esse canal em banda base. Então, esse aqui é um canal em banda base, ou seja, um canal em baixa frequência. Porque eu posso fazer transmissão digital em baixa frequência. Exemplo de transmissão digital em baixa frequência, qualquer comunicação digital através de um cabo, por exemplo, a rede de internet, a comunicação serial entre computadores, por exemplo, né? Qualquer transmissão que utilize cabos, né? É uma transmissão digital em banda base. Então nós vamos ver quais que são os métodos de modulação, né, que se usam, né, para a transmissão digital em banda base. Então vejam que uma vez essa sequência de bits aqui, então essa sequência de bits aí, né, seria a sequência de bits que nós apresentamos lá no início da aula, né, que seria essa aqui, né,
essa sequência de bits. Então, primeiro vamos estudar como transformar o sinal analógico nessa sequência de bits e depois vamos ver como mapear esse sinal, essa sequência de bits para essa forma de onda aqui, que aqui é um exemplo de como esse mapeamento poderia ser. Mas existem inúmeras formas de fazer esse mapeamento, certo? Então isso é o que é feito, é o que é mostrado aqui nesse bloquinho aqui de modulador de pulso, né? Então esse modulador de pulso vai transformar a sequência de bits na forma de onda pulsada, aquela que acabamos de ver agora há pouco. E depois é que vai ser, então, transmitido esse pulso de alguma forma para adaptar esse pulso a esse canal físico aqui e o respectivo receptor. Então depois vamos estudar o que seria esse transmissor e o que seria esse receptor. E ainda analisar o desempenho desse receptor em termos de taxa de erro de bits, né? Na presença de ruído aqui no canal. Então vamos usar aquele modelo de canal, o mesmo que usamos na comunicação analógica, né? Afetado por ruído gaussiano, né? Não vamos considerar o efeito do fade. Ok? Então o primeiro que vamos ver é que vamos começar a estudar esse processo aqui, né? Amostragem, quantização e codificação. Isso aí é feito por um conversor análogo digital. Certo? Então vamos começar a falar um pouco aqui da amostragem. Então, processo de amostragem ideal. O que significa a amostragem? Bom, simplesmente eu vou transformar, é o processo que vai transformar um sinal de tempo contínuo. Então esse é o sinal que eu quero, esse é o sinal de mensagem, né? Digamos, esse é o sinal que eu quero transmitir. É o sinal que carrega a informação. É um sinal de tempo contínuo e de amplitude contínua também, certo? Então é um sinal analógico. O processo de amostragem significa que eu vou representar esse sinal por amostras, né? Eu vou transformar esse sinal que é de tempo contínuo em um sinal de tempo discreto, que é esse sinal que está aqui do lado. E por que eu estou chamando isso aqui de ideal? Porque eu estou supondo que a amostragem está sendo feita através de impulsos, ou seja, é como se eu estivesse multiplicando esse sinal aqui por um trem de impulsos, de delta de Dirac, né? E esse seria o resultado dessa multiplicação, né? Obviamente, por que é ideal? Porque lembrem que isso aqui é uma abstração, né? Esse delta de Dirac não é realizável fisicamente, né? Por conta de que ele tinha aquela resposta de frequência infinita, né? Certo? Na prática, essa amostragem é feita com um pulso bem estreito, né? Que no limite a gente pode representar por isso aqui, certo? Mas para podermos analisar, né, matematicamente o que acontece, né, e como que eu posso recuperar depois disso, né, esse sinal aqui a partir dessa amostra, é bom começarmos por a amostragem ideal. Depois eu mostro como que seria a amostragem real, né, o que dá para fazer na prática, né? Então, GDT é o sinal original que eu quero digitalizar. G delta dt, né, é a versão, né, amostrada, né, de forma ideal deste sinal. E o que significa amostrar? Bom, que simplesmente a cada ts segundos, né, e ts é chamado de período de amostragem, né, certo? Então ts é sampling time, por isso que é ts, né? A cada ts segundos eu vou tomar amostras desse sinal, né? Então eu vou tomar amostras, certo? Eu vou tomar amostras a cada 10 segundos. O valor de cada amostra vai ser o valor que tinha o sinal original no instante da amostragem, que é esse valor aqui, certo? Então esses valores, essas amplitudes, esses impulsos aqui, continuam sendo contínuos, né? Porque eles podem ter qualquer valor, porque é o mesmo valor que tinha o sinal que está sendo mostrado originalmente, né? Então esse sinal aqui, lá na primeira aula da disciplina, nós estudamos, não sei se vocês lembram, né, a classificação de sinais discretos e sinais contínuos. Bom, isso aqui é um sinal de tempo discreto, certo? Significa o quê? Que ele somente existe nesses instantes aqui
de amostragem. Isso aqui, na verdade, é uma sequência, né? Uma sequência de números. Isso aqui é uma sequência de números. Não quer dizer que entre essa setinha e essa outra o sinal vale zero. Não, simplesmente o sinal não existe nesse tempo aqui. Ele só existe nos instantes de amostragem. Certo? O inverso do tempo da amostragem, né? do período da amostragem, é a taxa da amostragem. Então, esse FS aí é a frequência da amostragem ou taxa da amostragem, né? Também é chamada de sample rate, taxa da amostragem, ou sample frequency, né? Mas é basicamente a taxa da amostragem, é chamada de taxa da amostragem. Então, a pergunta é, bom, de forma tal que, antes de fazer a pergunta, de forma tal que eu posso, então, representar esse sinal, né? Por essa expressão que está aqui. Então, vejam que isso aqui eu posso dizer que é igual a uma soma, né? De impulsos, né? Uma soma de menos infinito de infinito, né? De impulsos, deltas de Dirac, né? A cada ts segundos, né? Então, delta de t menos nts. E cada um desses impulsos está ponderado, né? Por esse valor. Que coisa é g de nts? O valor de g de t no instante nts de amostragem, né? Então, a cada ts segundos, né? Esse n inteiro, né? 1, 2, 3 e tal. A cada ts segundos eu vou tomar a amostra. Aí significa que cada impulso esse aqui, o peso dele, né, vai estar determinado por isso aqui, que é o valor de g de t nos instantes de amostragem. Certo? Então, essa expressão aqui reflete isso aqui. Né? A questão é, vamos supor que eu consiga fazer isso, né? Vamos supor que eu consiga fazer a amostragem ideal do sinal. A questão é, será que eu consigo reconstruir esse sinal aqui a partir das amostras? Bom, a resposta, felizmente, é sim. Desde que, bom, alguma exigência vamos ter que colocar a esse valor, ao valor desse TS aqui ou desse FS aqui, certo? Então, vamos lá. Essa expressão é a mesma anterior, né? Para responder essa pergunta, vamos analisar isto aqui no domínio da frequência. Ou seja, vamos analisar qual que seria a transformada de Fourier deste sinal, que é o sinal, esse é mostrado, né, que com a amostragem ideal, né, que mostramos no slide anterior. Então, se a gente olhar uma tabelinha lá de transformada de Fourier, nós vemos isso aqui, né, que a amostragem no domínio do tempo, ou seja, um sinal que seja uma soma de impulsos, né, como esse aqui, né, no domínio da frequência, certo? Vejam que este sinal aqui é composto por duas formas. Esse somatório aqui eu tenho uma soma de impulsos e ainda multiplicado, né, por g de nts, né? Uma soma de impulsos no domínio da frequência é também, desculpe, uma soma de impulsos no domínio do tempo é também uma soma de impulsos no domínio da frequência. E se eu tenho que esses impulsos aqui estavam multiplicados, né, multiplicados por esse valor aqui, que é g, né, é a forma de g em nts, então essa multiplicação no domínio do tempo equivale a uma convolução no domínio da frequência, que como resultado o que vai fazer é o seguinte: a amostragem no domínio do tempo, ela vai replicar o espectro do sinal, esse aqui, né, no domínio da frequência, periodicamente. E o período vai ser precisamente essa taxa de amostragem. Ou seja, que se aplicarmos o teorema da convolução junto com esse par aqui de transformada de Fourier, né, isso está feito lá no livro, o procedimento passo a passo. Eu acho que não seja necessário. Eu vou colocar aqui o resultado. Chega-se nesse resultado aqui, que é o que nos interessa. A transformada de Fourier deste sinal aqui, né, que vamos chamar então G maiúsculo delta, né? O delta
significa que é um sinal com amostragem ideal, né? G delta de F, então G delta de F é a transformada de Fourier de G delta de T, vai ser igual a Fs vezes, e uma soma de quê? O que é esse G maiúsculo? Bom, G é a transformada de Fourier de G de T. Então eu tinha o sinal G de T no tempo, que tem uma transformada de Fourier G de F, certo? E o que significa essa expressão que está aqui embaixo? Que o processo da amostragem no domínio da frequência provoca o quê? Uma repetição, uma periodicidade deste espectro, ou seja, esse espectro vai se repetir, né? A cada Fs Hz, né? E ainda eu vou ter a soma de todas essas repetições, né? Vamos mostrar graficamente o que isso significa, né? O que isso significa? Vamos supor que, sem perda de generalidade, né, que G de F tem essa forma aqui. Né? Então, essa forma aqui é arbitrária. Né? Se é um triângulo, se tem qualquer forma, isso não importa. Né? O que importa é o seguinte, que G de F tem um espectro estritamente limitado em frequência. Então, lembrem que coisa é G de F? O espectro de G de T. E que coisa é G de T? O sinal de mensagem. E o sinal de mensagem, de que tipo é em termos de o seu conteúdo de frequência? É um sinal passa-baixas, né? Porque isso aqui é voz, é áudio, é vídeo, é sinal de baixa frequência. Porém, aqui é importante, a gente está dizendo que esse espectro é estritamente limitado em banda. Lembrem lá, aí voltamos para aquela questão filosófica lá do início da disciplina, né? O paradigma tempo-frequência, né? Bom, se o sinal do tempo tem início e fim, o espectro não poderia ser estritamente limitado em banda, porque ele seria infinito. Mas, bom, isso aqui a gente vai ter que forçar, porque aqui é importante que o espectro seja limitado em banda para que a gente possa recuperar este sinal a partir das amostras, né? Vamos observar aqui. Então, vamos supor que ele seja, depois vamos ver como que a gente na prática faz isso, né? Vamos supor que ele seja um espectro como esse aqui. Então, que coisa é W? A maior frequência contida na mensagem, a largura de banda da mensagem. Então, vamos supor que nós estamos falando do áudio que se transmite lá na FM comercial. Lembrem que esse W era 15 kHz. Pronto, nós limitamos lá no transmissor o áudio a 15 kHz. A maior componente de frequência é 15 kHz, por exemplo. Então, é W. Esse W aqui. E aqui, o que eu estou representando na figura da direita? Bom, eu estou representando esse sinal, né? Esse espectro aqui, né? Que nós acabamos de determinar aqui, né? Eu estou representando essa expressão aqui, certo? Que está repetida aqui, né? Então é essa expressão aqui. Só que nesta figura, vejam que exatamente aqui, né? Casualmente aqui nesta figura, né? Fs não é qualquer valor, né? Quanto que vale Fs? 2W. Fs vale 2W, né? Então, significa que se Fs é igual a 2W, né? Como é aqui, né? Então, as repetições elas aconteceram uma a continuação da outra, né? Então, para m igual a 0 é exatamente esse aqui, né? Para m igual a 1, então foi esse aqui. Para m igual a 2 foi esse aqui. E assim, né? Então, quando eu faço a soma de toda essa soma agora acima desse sinal aqui, a soma é isso mesmo que está aqui, não é verdade? A soma é isto mesmo que está aqui. E então, eu posso, né? Essa passagem daqui para cá, o que foi feito? Eu tirei o termo correspondente a m igual a 0, que é esse termo aqui, né? Eu tirei para fora da soma, né? E coloquei em evidência aqui, né? Porque é o termo que me interessa, né? E o resto, né? Todas as outras repetições estão aqui dentro, né? Mas o que é importante é que se Fs é igual a 2W, né? Então, em princípio, eu posso recuperar o sinal original. Eu estou enxergando isso aqui no domínio da frequência. Ou seja, se eu passo agora este sinal aqui, que tem esse espectro aqui da direita,
por um filtro passa-baixas ideal, né? Então eu vou tentar aqui, né, fazer como que teria que ser a resposta da amplitude desse filtro, né? Bem vertical aqui, né? Um filtro ideal mesmo, né? Se eu passo por esse filtro aqui, então eu recupero isso aqui, que é isso mesmo. Eu recupero o sinal original, certo? Mas se Fs fosse maior que 2W, né? Também eu conseguiria recuperar, né? Porque se ele fosse maior que 2W, né? Melhor ainda, né? Porque os triângulos eles não ficariam exatamente uma continuação do outro, haveria aqui um intervalo, né? A repetição aconteceria depois, né? Certo? Ou seja, que desde que Fs seja maior ou igual que 2W, né? Ou dito em outras palavras, desde que Fs seja pelo menos 2 vezes a maior frequência contida no sinal que eu estou querendo digitalizar, né? Então eu consigo, com um filtro, né? Simplesmente com um filtro, recuperar o sinal original a partir dessa amostra. Ou seja, eu consigo recuperar este sinal a partir da passagem disso aqui por um filtro passa-baixas de largura igual a W. Certo? Então isso é um resultado extremamente importante. E eu consigo recuperar este sinal exatamente como está aqui. Ou seja, não estamos falando de uma aproximação. Não, eu consigo recuperar o sinal exatamente tal e como está aqui. É exato isso aqui. É com a igualdade. Ok? Então, é isso que basicamente diz o teorema da amostragem, né? É isso que eu estou mostrando aqui nessa slide aqui. Ou seja, um sinal limitado em banda a WHz. Então, isso aqui é importante. O sinal tem que estar limitado em banda, né? Porque, obviamente, tem que haver W, né? W não pode ser infinito, né? Certo? Então, um sinal limitado em banda a WHz com energia finita é descrito de maneira completa, especificando-se os valores do sinal em instantes de tempo separados de pelo menos 1 sobre 2 W segundos, certo? Ou seja, essas amostras, desde que eu tomo essas amostras com essa separação, pelo menos, né? Essas amostras elas representam o sinal de forma completa, ou seja, é com a igualdade mesmo, né? E, bom, a volta aqui, né? Ou seja, um sinal limitado em banda, a WHz com energia finita, pode ser completamente recuperado a partir dessas amostras, né? Ou seja, ele pode ser recuperado completamente a partir do conhecimento das amostras tomadas a essa taxa, né? Não pode ser tomada uma taxa menor do que essa aqui. Amostras por segundo. Isso aqui seria Fs. Então, essa taxa exatamente igual a 2W é chamada de taxa de Nyquist, porque esse teorema da amostragem ele é devido a esse senhor aqui, Nyquist, né? Então, o teorema da amostragem de Nyquist. Isso foi lá em 1928, acho que foi, né? Certo? Então, a taxa de Nyquist é a mínima taxa, né, que eu posso usar, né? Por exemplo, essa taxa aqui, essa amostragem aqui foi feita a taxa de Nyquist. Foi feita a Fs igual a 2W, né? Na prática, se escolhe uma taxa um pouco maior, né? Para que não exigir um filtro ideal aqui, certo? Porque um filtro ideal é ideal, né? Eu não consigo também produzi-lo na prática, né? Certo? E por isso aqui, então, isso aqui também se chama de teorema de Nyquist. Então, desde que eu respeite a taxa de Nyquist, desde que eu tenha uma taxa de amostragem igual ou superior à taxa de Nyquist, eu consigo recuperar o sinal original a partir das suas amostras, a partir do sinal de tempo discreto. Então, gente, isso é muito importante, porque significa que se eu faço isso, né, veja, qualquer coisa pode acontecer, né, entre as amostras, né, ruído, interferência, que não afetam, e eu consigo recuperar
esse sinal igualzinho que está aqui a partir desses instantes só, do conhecimento dessas amostras nesses instantes. Fora esses instantes, eu posso até incluso misturar esse sinal com outra coisa, que não vai me afetar a reconstrução deste sinal aqui. Ou seja, o tempo deixa de ser, eu não preciso preservar mais o tempo todo, eu só preciso preservar os instantes aqui. Por isso a importância da sincronização, né? Porque eu preciso preservar instantes, né? Ok? Então, o que aconteceria se não se cumpre com isso aqui? Ou seja, se o sinal não for limitado em banda, né? Então, o que está, é isso que está querendo ilustrar essa figura. Ou seja, eu dou um sinal aqui, né? A ilustração não está muito clara, mas vejam que é como se eu não tivesse definido claramente quem que é esse W, né? Eu não tenho como aqui, né? Como na figura anterior que eu tinha claramente de W para cima o espectro vale zero e de W para baixo o espectro é esse sombreado aqui, né? Aqui ele está indicando que esse espectro aqui se estende, né? Não tem esse W. Ou eu amostro a uma frequência menor que 2W, né? Então, o que vai acontecer? Como não está claramente definido quem que é esse W, né? Ou estou amostrando a uma taxa inferior à taxa de Nyquist, né? Os espectros repetidos, né? Eles se sobrepõem. E quando eu faça a soma de todos esses espectros sobrepostos, né? A soma vai ser igual a isso aqui. Então, mesmo que eu passe isso aqui agora por um filtro passa-baixas, né? Eu não consigo mais, né? Se eu passo isso, vamos supor que eu passe por um filtro agora aqui, né? Mais ou menos, que era onde estava a largura essa aqui, né? E eu não consigo mais recuperar aquilo. Vejam que o espectro que estou conseguindo agora recuperar seria esse aqui, que obviamente não é esse aqui. E, portanto, quando eu volte para o tempo, o sinal que eu vou recuperar desse espectro aqui não vai ter nada a ver com o sinal que originou esse espectro aqui, certo? Então, esse processo, esse efeito, né, esse fenômeno, se chama de aliasing, né? Se produzem alias, né? Se produzem alias. Se produzem versões em outras frequências do sinal que a gente queria recuperar, né? E isso, para poder evitar isso aqui, há que respeitar esse teorema, né? Há que respeitar esse teorema. Então, o que na prática é feito? Bom, eu tenho que, antes de amostrar, eu tenho que passar o sinal que eu quero digitalizar por um filtro que determine claramente quem que é esse W, que limite a banda do sinal. Então, sei lá, é o áudio, olha, eu vou passar por um filtro de 15 kHz de largura de banda. E pronto, o W é 15. Aí então eu decido qual que vai ser a taxa de amostragem que eu vou utilizar. Então esse filtro é um filtro que é chamado de anti-aliasing, né? Filtragem anti-aliasing, certo? Então, agora é o que está querendo o que está querendo ser ilustrado aqui. Ou seja, aquele sinal que não tinha claramente definido qual era o W, é passado primeiro por um filtro anti-aliasing, né? De largura de banda W, e depois é feita a amostragem. Vejam que aqui foi feita uma amostragem com uma FS maior que 2W, né? FS com certeza foi maior que 2W, porque vejam que ficou esse gap aqui, né? Ficou esse gap onde não tem conteúdo de frequência nenhum. De forma tal que o filtro que eu vou usar então agora no receptor não precisa ser ideal, né? Ele pode ser um filtro que vai estar aqui, né? Em tudo isso aqui que eu vou conseguir recuperar esse aqui, né? Que é precisamente esse aqui. Ok? Então com isso terminamos a nossa aula de hoje e até a próxima.